Amém, irmãos? Boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a série de lições que temos tido sobre a consagração. Na verdade, hoje chegamos à lição número 13 desse assunto. Graças ao Senhor, tem sido muito bom, assim, temos estudado bastante sobre tanto os aspectos espirituais, o significado da consagração, como as questões práticas, o que isso muda na nossa vida. E eu creio que nós vamos ter várias lições ainda sobre a consagração. Amém? E semana passada nós começamos um assunto sobre a consagração que é sobre o nosso dinheiro. Tudo que nós temos, irmãos, os nossos bens materiais, o nosso dinheiro, também devem ser consagrados ao Senhor. Nós vimos, né, em Mateus 6:24, Mateus 6:24, que fala: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E aqui nós vimos, irmãos, que se nós queremos ser servos consagrados a Deus, nós não podemos servir a Deus e às riquezas. As riquezas não podem ter domínio, não podem ter controle sobre nós. As riquezas aqui, claro, são os bens materiais, é o dinheiro, mas aqui também se refere a mamon. Nós vemos que mamon, na verdade, é algo personificado, é o Deus do dinheiro. E aí nós não podemos servir a Deus e servir a mamon, porque ou nós amamos a um e aborrecemos ao outro, ou nós nos devotamos a um e desprezamos ao outro. Então, irmão, se nós queremos realmente ter uma vida consagrada a Deus, nós precisamos aprender essa lição sobre o dinheiro, que não podemos estar apegados ao dinheiro, não podemos amar o dinheiro, não podemos servir a mamon. Um servo consagrado a Deus, irmãos, a sua prioridade é simplesmente servir a Deus. As outras coisas, como dinheiro, vestimentas, conforto, um abrigo, casa, tudo isso é necessário. Mas essas outras coisas, irmãos, são secundárias. Não são o motivo da nossa vida, não são a causa da nossa vida. A nossa causa, o nosso motivo, irmãos, de viver é o Senhor. Nós nos consagramos a Ele. E as outras coisas, nós até vimos em lições passadas, se nós tivermos essas coisas ou não, pouco importa. O que importa é que eu sirvo o Senhor, eu sou servo de Deus. Amém? Então hoje nós vamos continuar esse assunto do dinheiro, ver um pouco mais sobre como isso se aplica a nós, no nosso serviço, na nossa vida. E creio eu que nós vamos ver esse assunto nas lições futuras ainda, né? Tem bastante coisa, irmãos, para ver sobre a consagração do dinheiro, a consagração dos nossos bens materiais. Esse é um assunto muito prático, é algo que envolve o nosso dia a dia, né? Nós sempre mexemos com dinheiro, precisamos do dinheiro para sobreviver, para nos sustentar, mas tem um grande perigo também de nós amarmos o dinheiro, nós nos apegarmos ao dinheiro. Então, por isso, esse é um assunto muito importante dentro da nossa consagração. Amém? Bom, primeiro, irmãos, queria falar que um servo de Deus, alguém consagrado a Deus, não é guiado pelo dinheiro nem pelo seu sustento, mas ele é guiado pelo Senhor. Vou dar um exemplo. Se nós somos guiados pelo dinheiro, nós não vamos servir a Deus em qualquer lugar, nós não vamos servir a Deus em qualquer situação. Se Deus, por exemplo, nos enviar para algum lugar que não tem muito dinheiro, ali nós não vamos ter uma boa condição financeira, nós vamos aceitar ou não? Se nós formos guiados pelo dinheiro, pelo sustento, a gente vai falar não. Nós vamos, na verdade, escolher onde a gente quer ir. Senhor, eu não quero servir em tal lugar porque ali não tem muita condição, não tem as lojas que eu quero, eu não vou ganhar muito dinheiro ali. Agora, na capital, aí, Senhor, eu quero servir o Senhor na capital, ali eu vou ter uma boa condição de vida. Isso, irmãos, mostra que nós não servimos tanto a Deus. Na verdade, nós somos mais
servos do dinheiro, servos de mamon. Então, que o Senhor possa nos libertar disso, irmãos. Nos libertar do amor ao dinheiro, nos libertar de sermos guiados pelo dinheiro por condições financeiras. Nós precisamos ir aonde o Senhor nos enviar. Outro perigo, irmãos, de ser guiados pelo dinheiro é que se nós não estamos ganhando dinheiro suficiente, ou se não estamos tendo aquele padrão de vida que nós desejamos, por causa do serviço ao Senhor, a gente acaba deixando de servir o Senhor. Tem muitos irmãos que por ter certa ambição ou certo amor ao dinheiro, desejar certa condição financeira, certo nível financeiro, acaba deixando de servir para poder trabalhar mais. Não estou falando, irmãos, que não devemos trabalhar. Claro, todos devemos trabalhar, precisamos ter uma fonte de renda, mas a prioridade deve ser o serviço ao Senhor e não a fonte de renda. Tem irmãos que infelizmente deixam de servir ao Senhor para fazer hora extra, para trabalhar mais, não porque precisa para sobreviver, mas porque quer ganhar mais dinheiro. Tem um amor ao dinheiro. Isso é até avareza. Irmãos, nós não somos guiados pelo dinheiro. Nós somos guiados pelo Senhor. Se eu precisar se o Senhor um dia me chamar para servir a Ele e abrir mão de certa condição financeira, eu preciso dizer amém. Independente de termos muito dinheiro ou não, independente de termos muita condição ou não, nós precisamos estar dispostos a servir o Senhor e pagar o preço que for. Isso é ser um servo consagrado a Deus. Na questão da pregação do Evangelho também, irmãos, a condição financeira, o dinheiro, não pode ser um impedimento. Vamos ler Lucas. Vamos ler Lucas, capítulo 9, versículo 3. Lucas 9, 3. Aqui o Senhor está enviando os 12 discípulos para pregar o Evangelho. Eu vou ler o 2 para a gente ver o contexto, né? Lucas 9, 2 e 3. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Ou seja, os discípulos, quando eles fossem sair para pregar o Evangelho, eles não deveriam levar dinheiro com eles, porque a dependência deles estava no Senhor e não no dinheiro. Irmãos, se nós amamos o dinheiro, se estamos apegados àquilo, nós não vamos pregar o Evangelho se não tivermos condições. A gente estabelece certas condições, certos requisitos. Senhor, eu só vou pregar o Evangelho se eu tiver tantos reais na carteira, ou se eu tiver essa quantia no meu banco, eu só vou se eu tiver um cartão de débito, eu só vou se eu tiver certas garantias. Irmãos, isso não é uma vida de consagração. Aqui o Senhor está passando o princípio. Quando forem pregar o Evangelho, não levem nada. Porque nós precisamos estar livres do apego a essas coisas. A fonte de suprimento, irmãos, é Deus, não é o dinheiro. Nossa confiança está em Deus e não no dinheiro. No SEAP, vocês têm tido essa experiência, né? Graças ao Senhor. No SEAP existe o Deus te abençoe. Vocês saem sem dinheiro, vocês saem sem nada na carteira ali, sem nenhuma outra garantia de que vai ter comida. Vocês saem, irmãos, dependendo de Deus. Vocês saem porque vocês amam as pessoas, amam o Evangelho. Vocês saem para pregar o Evangelho e para servir o Senhor. Se tiver comida ou não, isso é secundário, pouco importa. O que importa é que o Evangelho está sendo pregado. Essa é uma vida de consagração, irmãos. Por que nós vivemos? Nós não vivemos para comer, não vivemos para ter dinheiro.
Nós vivemos para servir o nosso Senhor. É o que Mateus 6,33 fala, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas, todas as outras coisas, comida, bebida, vestimenta, abrigo, essas coisas vão ser acrescentadas. Mas nós não buscamos essas coisas em primeiro lugar. Nós buscamos o Senhor e o seu reino e a sua justiça. Vamos ler também Lucas 10:4. É só virar a página aí. Aqui o Senhor está enviando os 70. Além dos 12, né, o Senhor escolheu 70 para saírem e pregarem o Evangelho também. E aqui nós temos o mesmo princípio. Lucas 10:4. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Então, irmãos, quando nós saímos para pregar o Evangelho, nós não devemos levar um monte de coisa como a nossa garantia. Ah, vai que eu vou passar fome, vai que eu vou passar sede, eu não vou ter onde dormir, preciso ter certas garantias, garantir meu futuro, meu sustento. Não, irmãos, nossa garantia é o Senhor. E independentemente se eu vou ter dinheiro ou não, eu quero me consagrar ao Senhor. Senhor Jesus. Que não sejamos, irmãos, guiados pelas coisas físicas, pelos bens materiais ou pelo dinheiro. Na verdade, irmãos, tudo que nós temos, tendo ou não, mas o que nós temos é do Senhor. Eu queria mostrar esse princípio também na história da multiplicação dos pães e peixes. Vamos abrir o Evangelho de Marcos. Marcos 6, a partir do versículo 30. Eu vou ler a história toda, irmãos, para a gente conhecer a história. Claro que todos nós já conhecemos, né, essa história, mas eu vou ler e aí depois nós vamos fazer a aplicação, tá? Então é Marcos 6, do 30 até o 44. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, e visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Então aqui, irmãos, nós temos a história da primeira multiplicação de pães e peixes. Nós vemos que havia uma multidão que foi ouvir o Senhor pregar, e no fim da tarde a multidão estava com fome, não tinha comida ali, e tinha essa necessidade de alimentar
a multidão. Os discípulos, eles queriam dispensar a multidão. Eles falaram aqui no versículo 37, falaram para o Senhor: Senhor, despede a multidão para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Eles viram que a multidão estava com fome, identificaram esse problema e falaram: Senhor, despede. Mas aí, o que o Senhor falou? Olha o versículo 37. Porém, Jesus lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos queriam dispensar a multidão, mas o Senhor falou: vocês mesmos, dá comida para eles. Agora, os discípulos ficaram meio surpresos, né, com essa ordem, esse mandamento. Nós até vimos, né, que no começo os discípulos nem tinham tempo para eles mesmos comerem. Eles também estavam com fome. E com certeza eles não tinham comida para a multidão, que nós vimos só de homens eram 5.000. Os discípulos ficaram surpresos com essa ordem do Senhor. Mas como? Como que nós vamos dar tanta comida? A gente não tem o dinheiro, não tem a comida para alimentar essa multidão. Nós vemos que eles começaram a calcular quanto precisaria ter para alimentar toda a multidão. Eles falaram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Quando eles começaram a calcular, irmãos, o valor, eles estavam começando a ver se valeria a pena esse gasto ou não. Eles perguntaram: iremos comprar 200 denários de pão? Eles estavam avaliando: Senhor, será que vale a pena? É muito dinheiro, né? Rapaz, nós vamos gastar 200 denários de uma vez para alimentar a multidão? 200 denários, irmãos, aqui é equivalente a 200 dias de trabalho. É o salário de 200 dias de trabalho. Eles ficaram assustados com o valor, com a quantia, com o tamanho do problema. Mas o que o Senhor Jesus disse? Olha o versículo 38. E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. Irmãos, enquanto os discípulos estavam tão preocupados, tão assustados com o tamanho da necessidade, o Senhor estava querendo saber quanto que eles tinham. Os discípulos gastaram mais tempo olhando: rapaz, quanto? 100, 200 denários? Quantas pessoas são? Ah, não tem como, é muita coisa. Mas o Senhor fez uma pergunta simples: quantos pães tendes? O que você tem? Não olha para quanto que precisa, olha para o que você tem no momento. O Senhor, irmãos, quer que nós simplesmente demos o que nós temos. O Senhor quer que a gente dê o que nós temos em mãos. Vamos ler João, capítulo 6, versículos 7 a 9. João 6, 7 a 9. Aqui nós temos a mesma história, mas nós temos um pouco mais de detalhes nesse momento. Olha, quando eles viram o problema, olha o versículo 7, João 6, 7. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Então aqui nós temos a atitude de Filipe. Filipe, quando ele viu o problema, ele na verdade focou mais na impossibilidade de alimentar a multidão. Ele olhou para o tamanho do problema e falou: Senhor, nem 200 denários seriam suficientes para dar um pedaço de pão para cada. Ou seja, nem um valor exorbitante é suficiente para resolver o problema que a gente tem aqui. André, no versículo 8, olha o que ele falou. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente?
Então André também, ele tinha outro ponto de vista, né? Felipe olhou para o tamanho do problema. André até que encontrou um rapaz, um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Mas a atitude dele, a reação dele foi: Senhor, isto que é para tanta gente? Isso aqui não é nada. André olhou para a insuficiência do que eles tinham em mãos. Felipe olhou para o tamanho do problema e André olhou para a insuficiência da solução ali, do que eles tinham no momento. O que é isso para tanta gente? Não vai adiantar nada. Então nós temos 2 atitudes, irmãos, que não resolveram nada, né? Mas aqui nós temos uma terceira pessoa, que era o rapaz. A gente não sabe nem o nome desse rapaz, mas ele, numa atitude muito simples, ele não olhou nem para o tamanho do problema, nem para a insuficiência do que ele tinha em mãos, ele simplesmente ofertou o que ele tinha. Irmãos, imagina, ele tinha 5 pães e 2 peixes, provavelmente era o lanche dele. E com certeza, né, humanamente falando, isso não seria nada para a multidão. Mas ele simplesmente entregou tudo que ele tinha para o Senhor. Irmãos, com relação ao dinheiro, qual que é a nossa atitude? Nós somos como Felipe, que olha para a necessidade da obra, olha para as necessidades da igreja e fala: Senhor, é muita coisa, não tem solução. A gente olha para o tamanho do problema? Ou nós somos como André, que olha para o que a gente tem e fala: Senhor, isso aqui não é nada, não dá para fazer nada com isso, então o que é isso? O dinheiro que eu tenho, você acha que vai ajudar alguma coisa para a obra? Ou nós somos como esse rapaz, que mesmo tendo pouco, simplesmente ofertou tudo o que tinha ao Senhor? Felipe olhou para o tamanho do problema, André olhou para a insuficiência do que ele tinha, mas o rapaz se consagrou ao Senhor. Senhor Jesus. Irmãos, o princípio aqui é: não importa se temos muito ou pouco, tudo que nós temos é do Senhor. Sabe, geralmente a gente considera que o que a gente tem é pouco. E com isso a gente acaba retendo o nosso dinheiro. A gente acaba guardando para nós mesmos. A gente olha: Senhor, eu tenho 100 reais aqui, mas 100 reais não vai resolver nada na obra, na igreja. Então, se não vai resolver, né, uma necessidade tão grande, eu vou guardar, porque pelo menos a mim vai me ajudar, né? Eu vou conseguir comprar alguma coisinha, tudo. Irmãos, nós não precisamos, não devemos contar o dinheiro assim que nós temos e comparar as coisas da obra, que nem Felipe fez, né? Senhor, 200 denários? Não, 200 denários não vai resolver nada. Irmãos, simplesmente o que nós temos é do Senhor. Claro, nós precisamos, irmãos. Eu não estou falando que a gente deve entregar tudo ao Senhor e passar fome, deixar de pagar o aluguel, deixar de pagar água, luz. Não. Nós precisamos também, parte do nosso dinheiro é para nós nos sustentarmos. Mas o nosso dinheiro, de forma geral, é do Senhor. O problema é quando a gente retém o dinheiro que nós temos, não para pagar o aluguel ou para necessidades básicas, mas a gente retém porque, eu quero... A gente tem tantos planos para nós, tantas ambições, a gente ama o dinheiro, ama a nossa condição de vida, o certo padrão que a gente tem, e aí, por reter essas coisas, a gente deixa de ofertar ao Senhor, deixa de consagrar o que nós temos ao Senhor. Nós vivemos mais para nós mesmos do que para o Senhor. Nós vamos ver isso na próxima lição. Existe o que é o pão e existe o que é a semente. O pão é para nós, nossa sobrevivência, nosso sustento, mas parte do nosso dinheiro é semente, que é para ofertarmos, é para consagrarmos totalmente ao Senhor. E é aí que é o caminho da bênção.
Não vou entrar em detalhes, isso é cenas do próximo capítulo, certo? Mas irmãos, a questão é, nós não devemos nos apegar aos bens que nós temos. Imagina se aquele menino retém os 5 pães e 2 peixinhos. Era pouco? Era. Seria suficiente para alimentar a multidão? Humanamente falando, não. Mas por causa do coração dele, o Senhor fez um milagre e pôde alimentar a multidão. Por causa da consagração simples, da oferta simples desse menino. Irmãos, não podemos olhar para o nosso dinheiro e considerar ofertar ao Senhor como um ganho ou perda. Filipe estava fazendo isso. Senhor, 200 denários, que nem 200 denários seria suficiente. Então ele estava olhando, Senhor, talvez ele tivesse esse dinheiro. Estou só imaginando aqui, tá? Mas talvez eles contaram o dinheiro que tinha na bolsa ali na hora, contaram e falaram, olha, tem 200 denários. Mas olha, Senhor, nem 200 denários é suficiente. Quando a gente, ao ofertar ao Senhor, fica contando o nosso dinheiro, irmãos, avaliando se é lucro ou prejuízo, ganho ou perda, quanto mais a gente acaba se apegando ao dinheiro. Quanto mais a gente conta o dinheiro, mais nós vamos nos apegar ao dinheiro. Né? Que nem às vezes a gente vai ofertar, aí abre a carteira, olha assim, puxa, 50 reais, não, agora não, é muito dinheiro. Aí puxa uma nota de 100 reais, não, cadê? 10 reais, ok. Aí oferta. Irmãos, nós não podemos ofertar dessa forma, só avaliando, isso aqui é muito, isso aqui é pouco. Nós precisamos simplesmente orar e falar, Senhor, quanto que o Senhor quer? Se o Senhor, por meio do Espírito, falar, é tudo, nós não vamos pesar, medir, Senhor, mas tudo é muita coisa, e o meu tênis novo que eu quero comprar, e o videogame, não sei, e o carro. Não, irmãos, o que o Senhor pedir, nós precisamos dar. Quando o Senhor pergunta, quanto tendes? E de ver, nós precisamos simplesmente entregar o que nós temos. A consagração nossa, irmãos, não depende do valor. A nossa consagração não é medida também segundo o valor que nós ofertamos. Quem oferta 5.000 ofertou muito mais, né? Se consagrou muito mais do que quem ofertou 5 reais. A questão é o coração. Nós vemos isso na história da viúva, né? Na oferta da viúva pobre ali no gasofilácio do templo. O Senhor estava vendo, ela deu 2 moedas, mas era tudo o que ela tinha. E o Senhor reconheceu, olha, ela ofertou muito mais do que os que depositam grandes valores ali. Porque os que depositam grandes valores dão do que sobra, mas ela deu tudo o que ela tinha. É isso que o Senhor valoriza. O problema, irmãos, é que às vezes nós pensamos, Senhor, eu não tenho muito dinheiro agora, então eu não vou ofertar agora. Eu vou esperar quando eu tiver muito dinheiro, quando eu for promovido, quando eu tiver um trabalho melhor, quando eu conseguir comprar as coisas que eu quero, aí eu vou ofertar muito mais para o Senhor. Mas não é isso que o Senhor quer. Às vezes, irmãos, nós temos dificuldade de abrir mão de 50 reais para ofertar ao Senhor. Mas se nós temos dificuldade de abrir mão de 50 reais, vocês acham que vai ser mais fácil ou mais difícil ofertar 500 reais ou 5.000 reais? Claro que é mais difícil. Se a gente não abre mão nem do pouco que a gente tem, você acha que quando nós tivermos muito, nós vamos abrir mão do muito? Novamente, a questão não é o valor, a questão é o coração. Em Mateus 25, na parábola dos talentos, nós vimos que se nós formos fiel sobre o pouco, o Senhor vai nos colocar sobre o muito. O problema, irmãos, é que às vezes a gente olha para o pouco que a gente tem e nós não somos fiéis nem no pouco. A gente olha e fala, Senhor, olha o tamanho da necessidade da obra, isso aqui não vai fazer nem cosquinha, então eu vou guardar para mim.
se eu não for fiel com R$ 50 de oferta, por que o Senhor vai me dar mais? Se eu não sou fiel no pouco, o Senhor por acaso vai me dar uma promoção, vai me dar uma condição melhor? Nós vamos ver isso semana que vem, irmãos, questão da semente. O Senhor só vai nos dar mais se nós formos fiéis com o que nós temos atualmente. Porque se não ofertamos o pouco, por que o Senhor vai confiar mais a nós? Vou dar um exemplo prático, né, com relação ao dia do missionário internacional. Os irmãos estão enviando ali, estão falando, né, sobre levantar o valor de R$ 1 milhão para apoiar, para ajudar um pouco os missionários que servem em outros países. Aí às vezes a gente olha e fala assim, rapaz, mas eu tenho R$ 100. O que é R$ 100 para 1 milhão? Senhor, se eu tivesse 1 milhão, eu ia ofertar agora, de uma vez. Mas só tenho R$ 100, irmãos, é os R$ 100 que o Senhor deseja. O Senhor quer o que nós temos. E aí o Senhor faz o milagre da multiplicação e atende a necessidade de uma multidão. Então, irmãos, era isso que eu queria compartilhar hoje. A nossa consagração envolve o nosso dinheiro. Tudo que nós temos, sejam os bens materiais, casa, carro, seja dinheiro, tudo que nós temos é para o Senhor. É por causa do reino, é por causa do Evangelho. Não vamos reter o que é do Senhor. O Senhor, irmãos, conta conosco. O Senhor deseja a nossa consagração, o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, nossa vida, nosso futuro e o nosso dinheiro. Amém? Louvado seja o Senhor, irmãos. Nós ficamos por aqui hoje. Hoje a aula é um pouquinho mais curta, né? Mas semana que vem, então, nós vamos ver a questão um pouco mais sobre as ofertas, questão do pão e da semente. Amém? Jesus é o Senhor.